Estou com hiperfoco na bolha da IA. E eu não sei se é bolha ou não, o Michael Burry falou que é. O Michael Burry também todo ano fala que tem uma bolha. Pode ser até inveja, porque tá todo mundo ficando ridiculamente rico, menos eu. Olha só isso aqui, cara. Se você comprou o Nasdaq, né? O índice das ações de tecnologia há 6 semanas, você já tá 30% com lucro. Se você comprou o Nasdaq quando o ChatGPT foi lançado, que talvez era o trade mais óbvio da história, né? Você está em 3 anos com 180% de lucro. Você quase triplicou o seu patrimônio. E a galera lá fora já tá ficando assustada, principalmente por causa dessa pernada aqui, que parece uma linha reta subindo aos céus. Eu tô estudando esse assunto da bolha da IA faz um tempo já. Não porque eu virei um trader, né, que compra ações e opções de venda para vender no dia seguinte e ficar muito rico, mas porque eu tenho certeza que isso impacta todos os mercados, impacta todos os empreendedores. Basicamente, se essa bolha aqui não estourar, se não for uma bolha, se dessa vez for diferente, a gente vai ter que todo mundo migrar os nossos negócios para IA, né? Porque a IA vai engolir o mundo. E se essa bolha estourar, como você vai ver hoje, tudo vai mudar. Isso vai impactar a taxa de juros, a inflação, provavelmente o câmbio, vai impactar a demanda e vai impactar os seus investimentos também, obviamente, né? Então, existem horas no mercado em que o mercado financeiro impacta o mercado real, e se isso aqui for uma bolha e estourar, esse é um desses momentos. Assim como foi a bolha das .com em 99 e 2000. Bom, por onde começamos? Eu resolvi começar com essa matéria aqui. Que eu não sei se você se lembra ou não, mas é uma matéria do New York Times, tá? Que eles publicaram em 13 de janeiro de 2018. Todo mundo está ficando ridiculamente rico e você não, menos você, né? E você não está. E cara, é uma matéria sobre a galera que investiu em Bitcoin lá. Eu não sei se você lembra, mas em 2017 teve um grande boom das criptomoedas. Essa conta o estilo de vida desses empreendedores aí que, cara, basicamente foram para Dubai e compraram casas e, enfim, faziam festas ridículas com dinheiro infinito. Olha esse cara aqui. E o que me lembra dessa matéria é não só que todo mundo no Vale do Silício está ficando extremamente rico, que você vê pessoas tipo da Nvidia, funcionários normais que têm tipo 100 milhões de dólares de ações da empresa, né, ou de stock options que estão para se realizar logo. Você vê os imóveis no Vale do Silício se valorizando porque está todo mundo ficando rico, mas 13 de janeiro de 2018, marca essa data, porque eu puxei aqui um gráfico do market cap total das criptomoedas e 13 de janeiro de 2018 estava aqui. E aí foi isso que aconteceu dali para frente. Deixa eu pegar a reguinha. 13 de janeiro de 2018, tivemos 70% de queda logo depois. E obviamente a galera que tinha comprado aqui, né, ficou muito rica, mas foi isso que aconteceu com o mercado. IA não é criptomoeda, mas eu tenho medo que isso aconteça. Porque essa bolha das criptomoedas, que depois se recuperou, tá? Tranquilo? Mas essa bolha das criptomoedas foi uma bolha completamente isolada. Ela não afetou praticamente nenhum outro mercado. A das IAs é mais complicado. E é isso que a gente vai ver hoje em 11 gráficos e mais alguns comentários do Twitter que eu trouxe aqui para a gente tentar entender, será que é uma bolha, será que não é? Quão grave é essa situação? No fim do vídeo eu vou falar sobre impactos para empreendedores além de investimentos, né? Esteja você empreendendo com IA ou não. Mas antes de a gente começar esse vídeo, eu queria falar do nosso parceiro para esse vídeo, que é a AUVP, a maior escola de investimentos do Brasil. É a escola de investimentos do Raul Sena e lá você, do zero, aprende a ser investidor em 8 semanas. Você vai aprender lá todos os conceitos desse vídeo, tudo que você precisa para aprender a analisar mercados e fazer a sua carteira de investimentos, até porque empreendedor não tem aposentadoria. Mas mais importante que isso, como você vai ver nesse vídeo, existem certos momentos de mercado em que, para ser um bom investidor, você tem que entender do mercado financeiro. Não só porque você tem que guardar o seu dinheiro e construir o seu patrimônio, que é o foco da AUVP, mas também porque você tem que entender de ciclos especulativos. Você tem que entender que hora é boa para captar dinheiro, né? Quando que a taxa de juros pode vir a baixar ou não? O que pode acontecer com a taxa de câmbio? O que pode acontecer com o mercado brasileiro caso essa bolha estoure ou caso ela não estoure e as IAs tomem conta do mundo? Não é à toa que as escolas de negócio fazem boa parte do currículo delas em finanças, mercado de investimentos. Eu me formei em administração na FGV e uns 30% das matérias lá eram sobre finanças e macroeconomia, né?
investimentos, análise de empresas, análise de conjuntura econômica, de mercados, porque a própria FGV acredita que para você ser um bom empresário, né, um bom executivo, um bom empreendedor, você tem que entender esses conceitos. E com o que você vai aprender lá na UVP, você vai aprender a guardar o seu dinheiro, a gerir o seu dinheiro, a investir o seu dinheiro melhor, mas você também vai aprender esses conceitos de leitura de conjuntura econômica que são tão importantes para todo empreendedor. Então, se você quer aprender a investir melhor, se você quer entender melhor o mercado financeiro, eu te convido a clicar no link abaixo e fazer a sua análise de perfil lá. E aí, se fizer sentido, uma pessoa da UVP vai te chamar no WhatsApp para você entrar para a escola. Eles não ficam forçando venda, tá, gente? Eles são bem tranquilos e eu gosto muito disso neles. Então, se você quer aprender a investir, clica no link abaixo, faz sua análise de perfil e faz isso antes de estourar a bolha das IAs para você saber o que fazer nesse cenário também. Mas vamos voltar para o vídeo aqui, rapaziada, porque tem sinais de bolha, tá? Onde há fumaça, há fogo. Eu não sei se a bolha vai estourar, eu não sei quando ela vai estourar, eu não tenho bola de cristal, mas eu trouxe um monte de coisa aqui sobre essa questão, porque me parece ser a coisa mais relevante do mundo dos negócios hoje. Então, começando aqui com a Reuters, tá? A maior onda de IPOs da história promete 3 trilhões de dólares em valor sem lucro, tá? Então, eles estão falando aqui das 3 empresas que espera-se, né, que abram capital esse ano. A SpaceX, que não é de IA, mas ela é do grupo do Elon Musk lá, que tem uma empresa de IA também. A OpenAI e a Anthropic, né, que podem adicionar trilhões aos mercados privados. Antigamente se abria capital com bilhões em valuation, agora é com trilhões pelo jeito, né? E essas empresas não têm lucro. Até aí, tudo bem. Se o investidor está pagando, por que não, né? Mas aí a gente começa a ver outros absurdos, tipo, em 7 dias de mercado, esse aqui, ó, esse tweet é de 14 de maio, tá? É o dia que eu tô gravando esse vídeo. Em apenas 7 dias de mercado, a Nvidia ganhou 900 bilhões de valor de mercado e agora vale perto de 6 trilhões de dólares. O que é, cara, um número impressionante. O PIB do Brasil acho que é 2,4 trilhões, né? Não se compara PIB com capitalização de mercado, com valor de mercado de empresa, mas só para dar uma dimensão, tem tipo 2 Brasis e meio nesse valor só na Nvidia. E aí tem um gráfico que me chamou bastante a atenção aqui, que é esse aqui do Charlie Bilello que ele trouxe, né? O S&P 500, né, o conjunto das 500 maiores ações americanas, das maiores empresas americanas, está numa alta histórica, enquanto o sentimento do consumidor, né, que é um outro índice que eles usam para avaliar o otimismo do consumidor com a economia, está numa mínima histórica. A gente nunca viu esse gap entre Wall Street e Main Street. Wall Street seria o mercado financeiro e Main Street seriam as pessoas comuns ali. E aí ele põe esse gráfico aqui, cara, que é o S&P, né, são as maiores empresas americanas, está numa alta histórica e o sentimento do consumidor está numa mínima histórica. Se você reparar, ó, em cinza aqui, né, tem as grandes recessões. Aqui foi a crise imobiliária, aqui foi o Covid, aqui foi a bolha das .com, acredito eu. E o que a gente vê aqui, ó, é enquanto o mercado estava subindo, né? Por exemplo, eu vou pegar esse trecho aqui, ó. Logo após a bolha das .com, o mercado estava subindo. O sentimento do consumidor estava alto, né? Logo antes da bolha das .com aqui, quando teve o crescimento de mercado das ações de tecnologia no fim dos anos 90 ali, né? O mercado estava crescendo muito e o sentimento do consumidor também estava crescendo muito. Quando o mercado começou a cair, o sentimento do consumidor despenca, né? Aqui também, na crise de 2008, 2009, ali, imobiliária, quando o mercado começou a cair, o sentimento do consumidor despenca. Mesma coisa no Covid, né? O mercado estava crescendo, sentimento do consumidor estava alto. Quando o mercado cai, por causa do lockdown, do Covid, o sentimento do consumidor despenca junto, né? Hoje estamos numa era sem precedentes, porque o mercado não para de subir e o sentimento do consumidor não para de cair. Tem gente que vai pôr a culpa na impressão de dinheiro desenfreada que teve nos últimos anos, que fez o preço das ações subirem e as pessoas perderem poder de compra para a inflação. É uma hipótese. Tem gente que vai falar, cara, as empresas estão subindo porque as IAs vão substituir o trabalho. Então é óbvio que as empresas vão ficar mais produtivas e as empresas de IA
vão ter valuations aí, valores de mercado maiores, mas as pessoas estão perdendo trabalho, né? Tá tendo demissões em massa em várias áreas nos Estados Unidos e também tá tendo pouca vaga de emprego, então o sentimento do consumidor fica em baixa. Pode ser isso, pode ser outra coisa, eu não sei o que é, mas isso aqui já mostra que essa suposta bolha é estranha. E só para exemplificar essa verticalidade do gráfico da Nasdaq aqui das últimas 6 semanas, cresceu 30% em 6 semanas, cara. Nem o seu golpista favorito, nem o cara que promete rendimento no Stories do Instagram lá passando golpe, consegue ter a pachorra de prometer 30% em 6 semanas. Isso aqui, rapaziada, é mais que juro de agiota. Mas só para exemplificar o que isso aqui significa, porque isso aqui são as 100 maiores empresas de tecnologia americana, né? Olha esse gráfico aqui. Essas são as melhores ações do S&P 500 até agora em 2026. E a gente vê aqui, em primeiro lugar, a SanDisk. Sim, aquela empresa de chip de memória, de pendrive. Você deve ter um pendrive da SanDisk aí na sua casa. Se você tivesse colocado todo o seu dinheiro em SanDisk em 1º de janeiro desse ano, tá? Faz, 4 meses e meio, 5 meses, você teria quintuplicado o seu dinheiro. Aí você vai falar, por que a SanDisk, cara? Porque a IA precisa de chips, a IA precisa de memória, a IA é um monstro faminto que pede data centers e chips e memória, e a SanDisk foi a bola da vez. Temos aqui também a Intel. Cara, basicamente são tudo empresas, tem a AMD aqui, são tudo empresas, não sei se todas aqui, mas a grande maioria, pelo menos, são empresas de memória, de chip. Um tempo atrás a Nvidia estava crescendo muito, continua crescendo, agora é a vez das empresas de chip. Quer dizer que você tem que pôr todo o seu dinheiro em chips, de chips de memória? Acho que não, né? Mas, cara, isso aqui, ó, eu acho que nem o Bitcoin, nos seus melhores momentos, fez a galera quintuplicar de dinheiro em 4 meses. Isso aqui é um absurdo. E aí eu vi esse outro post aqui, cara, falando dessas ações de memória, que ironicamente, né, parece ter sido escrito pelo ChatGPT, mas ele fala, cara, que bolha. A maioria dos componentes de semicondutores analisados. Os gráficos são verticais, os fundamentos são horizontais. E o período de payback, né, ou seja, se eu comprar essas ações de chips de memória hoje e viver dos dividendos delas, elas se pagam em 2.894, entendeu? Tipo, obviamente, né, a galera tá esperando o crescimento, porque com o dividendo atual delas, no preço que elas estão, você vai pagar elas, né? Você colocar R$1.000 ali, você vai recuperar esses R$1.000 em dividendo em 2.894. Ou seja, elas têm que crescer muito, o faturamento e o lucro, para valer a pena. Tem cheiro de bolha, né? Pode ser que elas cresçam, pode ser que os chips fiquem muito mais caros, mas aí será que tem alguém para pagar? Pode ser que elas consigam expandir a capacidade produtiva delas exponencialmente? Eu não sei, eu não entendo de chips e semicondutores, mas não me parece tão fácil assim, né? Tipo, essa Lattice aqui, o Price Earnings Ratio, né? O preço em relação ao quanto ela dá de lucro é de 880 anos. Eu nunca vi algo assim na história. E olhando para um mercado mais macro, a gente vê aqui um índice que olha a bolsa inteira, né? Americana, que é o Shiller PE Ratio. Cara, isso aqui é um índice de o quanto as ações estão caras, tá? Foi criado por um economista, se eu não me engano, é Robert Shiller, tá? E basicamente é uma relação entre o lucro das empresas e o preço das ações, tá? Mesma lógica. Quanto tempo, se eu pegar o lucro da empresa, ela vai pagar o investimento que eu fiz nas ações dela? Seria um período de payback aí, tá? É ajustado ao ciclo econômico, é ajustado por inflação, então não é um índice tão simples assim, ele é um pouquinho mais sofisticado, mas ele está em 42, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu pegar uma ação ali do mercado americano, comprar ela e ela não cresceu, eu só viver dos lucros da empresa, né? Aquilo que a gente geralmente quer quando compra ações sem ser especulativamente. Ela vai levar 42 anos para me pagar, né? Ou seja, é muito tempo, né? Geralmente você quer receber o seu dinheiro antes de 42 anos. O máximo que essa métrica já teve foi no ano 2000, na bolha das .com, e foi 44, né? Os recordes são feitos para serem quebrados, né? O cara fala aqui. Então, basicamente, isso aqui ó, tá desde 1880, esse gráfico, tá?
Se você olhar aqui, esse pico aqui, quando chegou em 30, ou seja, levava 30 anos para o lucro da empresa pagar o valor das ações, foi a crise de 29, né? Que derrubou aqui de novo para 6. Esse pico maior aqui foi a bolha das .com em 99, né? E aí a gente está se aproximando aqui ao mesmo patamar daquela época. Preocupante, pode não ser nada, mas, né? Uma hora o lucro das empresas tem que vir para pagar esses preços de mercado gigantescos. Empresas valendo 6 trilhões de dólares. Eu nunca achei que eu ia ver isso na minha vida. IPOs trilionários. Cara, de verdade, quando eu fiz faculdade, há 15 anos atrás, não é há tanto tempo atrás, ninguém pensava que ia ter um IPO trilionário, né? E aqui estamos. E aí você vai falar, pô, Brunão, beleza, mas é um gráfico meio teórico, assim, né? Tipo, vamos ver isso aqui, cara. Isso aqui é um gráfico do CAPE, tá? O CAPE é esse mesmo métrica aqui. O Shiller P/E Ratio também é conhecido como CAPE Index, tá? Que ele fala? Ele pegou aqui dados de todos os mercados do mundo, né? Então, todos os mercados, aí ele separa aqui Japão, Alemanha e Estados Unidos, tá? E ele faz uma regressão. Basicamente se o CAPE Index, o Shiller P/E Ratio, tiver em 10, né? Ou seja, se o lucro das ações no mercado no geral pagam o quanto que as ações estão custando em 10 anos, né? A relação é de 1 para 10. Quanto que vai ser o retorno real dessas ações nos próximos 15 anos, tá? Basicamente, se você compra ação barata, ele vai render ali entre 4% e 20% por ano nos próximos 15 anos, né? Estatisticamente, na média, 8%. Se eu compro num Shiller P/E Ratio de 30, né? Ou seja, se eu estou pagando R$30 de ação para cada R$1 de lucro que ela dá por ano, o meu retorno esperado vai ser menor, porque eu estou pagando caro, vai ser em torno ali de 2%, né? Se eu estou pagando 40, que é o nível em que estamos lá, 42, né? Se eu estou pagando 40, o meu retorno esperado para os próximos 15 anos é 0 ou negativo, tá? Ou seja, se tudo se comportar do jeito que historicamente, né, as coisas se comportaram, isso aqui são análises, cara, de muitos e muitos anos e de muitos e muitos mercados. Quem comprar o S&P 500 agora, as ações americanas agora, vai ficar nos próximos 15 anos, em média, com retorno real 0, tá? Ou seja, tá muito caro, você tá pagando caro, você vai receber os dividendos, os lucros da empresa, mas o preço das ações vai cair por 15 anos, na média, né? Obviamente você pode ter ali períodos nesses 15 anos que você ganha, períodos que você perde, na média vai dar 0. Se tudo se comportar, se dessa vez não for diferente. E eu tô falando essa frase repetidas vezes por causa dessa frase aqui de John Templeton. John Templeton era um investidor, um banqueiro aí, britânico ou americano, acho que ele era Sir John Templeton, inclusive, que sobreviveu à crise de 29, né? Financeiramente, inclusive. E ele tem uma frase icônica dele que é: as 4 palavras mais caras da língua inglesa são "dessa vez é diferente". Que inclusive virou esse livro aqui, né? Dessa vez é diferente, 8 séculos de bobagens financeiras, né? De cagadas financeiras. Enfim, voltando aqui, porque ao que tudo indica, quem comprar ações americanas aí de tecnologia hoje vai ficar 15 anos sem ganhar dinheiro, né? O que é extremamente perigoso, mas eu já falo o lado de quem acredita que não é bolha e que essa bolha não vai estourar. Mas antes disso, para você ter uma ideia, cara, o CAPE Ratio do Brasil, tá? Da Bolsa Brasileira hoje, está em 9, tá? Então, da Bolsa Americana está em 42, tá caro. Do Brasil, tá em 9, né? Que aqui diria-se que, pô, vai ter um retorno aí de 11, 12% real nos próximos 15 anos. Nunca dá para garantir nada quando o assunto é finanças, mas o Brasil está barato. As ações de tecnologia estão caras, pelo menos nessa métrica aqui, né? Que é uma métrica bem respeitada no mercado financeiro, mas não é a dona da verdade nem nada. E aí a grande questão é, pô, esse gráfico aqui do Nasdaq não para de subir, né? Desde que o ChatGPT foi lançado, ele triplicou, mas isso não quer dizer que ele vai continuar triplicando. O Brasil está barato, ou seja, será que temos que vender Nvidia, vender Google, vender Palantir, vender Microsoft para comprar Aracruz Celulose, para comprar Petrobras, para comprar Banco do Brasil? Cara, não sei. Aí você vê lá com o Raul Sena na UVP, porque eu honestamente não acompanho o mercado tanto assim.
Eu entendo um pouco de finanças, porque eu estudei isso bastante na faculdade. Mas assim, o óbvio hoje é, cara, tem que comprar IA, tem que comprar empresas de IA, porque é o futuro. Mas talvez você tenha que comprar minério de ferro, você tenha que comprar o bom e velho Banco Itaú. Mas enfim, esse aqui não é um canal de investimentos. Eu só pus isso aqui para comparação, tá? Para mostrar, cara, lá está uma bolha especulativa gigantesca e aqui, com todos os problemas que nós temos, está barato. Então, talvez o óbvio não seja tão óbvio assim. Outro problema que temos, concentração de mercado. O que ele fala aqui, tá? Que toda vez que o mercado atinge uma concentração de 40%, o crash vem, tá? Hoje estamos em 41%, mas tenho certeza que dessa vez é diferente. Então ele mostra aqui, cara, em períodos diferentes da história, né? Aqui tinha a Nifty 50, que era um grupo de ações específico lá que crescia muito. Depois teve alguma concentração de mercado aqui da bolha do Japão, do começo dos anos 90, que eu não sei dizer qual é. Na bolha das .com, a concentração de mercado de 41% era em empresas tech e telecom, né? E aqui ele está mostrando as AI Big Ten, que seria ali as Magnificent Seven, mais algumas empresas de AI. As 10 empresas de AI hoje formam 41% do S&P. Ou seja, o mercado está concentrado em pouquíssimas ações de AI. Se essas ações caírem, o mercado cai junto. E eu acho que tem duas formas de ver isso diferentes, né? Uma que eu trouxe aqui, isso aqui, ó. O S&P 500, ele fez novas altas com apenas 2,4% das suas ações fazendo novas altas. Ou seja, o índice tá, né, nas alturas, tá nas máximas históricas. Quantos por cento dessas 500 empresas do índice também estão nas suas máximas históricas? E ele mostra aqui que é 2,4%, tá? Ou seja, daria umas 10, 15 empresas ali, né? O resto das empresas não estão nas suas altas históricas. E aqui nesse gráfico, cara, é interessante, porque ele mostra que a gente está num cenário totalmente outlier, né? Quando foi a bolha das .com, a gente estava aqui nesse gráfico, era 3,6% das ações, que quando o índice estava nas máximas históricas, quando a Bolsa Americana estava nas máximas históricas, na bolha das .com apenas 3% das empresas estavam nas máximas históricas. Hoje a gente está mais concentrado ainda, né? O normal é ser entre 10% e 15% aqui das ações. Nem sempre as ações todas vão estar nas máximas históricas, a minoria vai estar, na verdade, quando a bolsa está crescendo, mas geralmente é um percentual mais saudável aí, né? É o mercado todo indo bem e não apenas 10 empresas. Outro jeito de entender isso é esse gráfico aqui, né? Se você tirar as Magnificent Seven, né, que são as 7 empresas ali, Facebook, Amazon, Nvidia, Google, etc., né, do S&P 500, se você tirar elas, as outras 493 ações ou empresas quase não foram para lugar nenhum em mais de uma década. Então, é um chart do Goldman Sachs aqui. Ele basicamente quebrou o S&P 500 em dois, né? Então, você tem aqui as Magnificent Seven desde 2005 estourando, né? E as outras ações, cara, cresceram muito pouco, meio que andaram de lado. Estão aí há 20 anos sem fazer nada. Ou seja, há 20 anos, se você não investe em tecnologia, o seu retorno no mercado de ações americano é muito pequeno. E se você só investiu em tecnologia, você rachou de ganhar dinheiro. Essa é a história. Quer dizer que vai continuar? Quer dizer que não vai? Não sei. Não tenho bola de cristal. Então, assim, historicamente, a gente está num terreno perigoso. Todas as métricas estão indicando que esse paciente vai infartar daqui a pouco. Mas tem o argumento de que dessa vez é diferente. Então, vamos olhar para ele, cara. Primeiro aqui, a bolha da internet em 1999 versus a revolução da IA em 2026. Né? O que ele fala, cara? Ele está mostrando aqui a relação entre preço e lucro das ações de tecnologia, né? Das principais ações de tecnologia, durante a bolha das .com. E ele falava, pô, a Cisco era 130 vezes, né? Para você comprar $1 de lucro por ano da Cisco, você tinha que pagar $130 nas ações. A Oracle era 120, a Microsoft 60, a Intel era 47. Se a gente olhar para Google, Nvidia, Apple e Microsoft hoje, você está pagando entre 20 e 30 vezes. É caro, mas não é bolha, né? Vamos dizer, o seu investimento aí se pagaria com o lucro dessas próprias empresas em 20 a 30 anos. Mas a empresa ainda tem o valor ali da ação dela, né? Parece menos bolha do que era antes. Eu não sei o quanto o cara selecionou, né, essas ações, porque a gente também tem outras ações hoje aí, né, que talvez não estejam
tão saudáveis assim, né? Porque Google, Apple, Microsoft são empresas muito tradicionais, a Nvidia também, né? Mas esse aqui é um indicativo de, cara, talvez não esteja tão bolha assim. Esse aqui é um outro argumento que eu acho extremamente interessante. Sua timeline te convenceu de que a AI está numa bolha. Fale com um boomer acima dos 35 anos, ainda bem que eu não fiz aniversário ainda, por 5 minutos. A maioria das pessoas nem sabe o que o cloud é, né? Muito louco quando você dá o zoom out. Ele mostra esse gráfico aqui. Basicamente, cada ponto desse são 3,2 milhões de pessoas. Aqui temos a população global, né? Fevereiro de 2026. Essa galera em cinza nunca usou IA. São 6,8 bilhões de pessoas. Essa galera em verde usa a IA de graça, tá? Ou seja, usa, mas não paga. Essa galerinha em amarelo paga $20 por mês, aquele plano básico, ou do Cloud, ou do ChatGPT. E essa galera em vermelho usa a IA para código. Ou seja, tá num plano mais caro, tá usando IA agêntica, tá no OpenClaw, no CloudBot, tá fazendo Cloud Code. Essa é a galera que anda pelas ruas de São Francisco com o laptop aberto para o agente continuar trabalhando. Essa é a galera que acorda no meio da noite quando os créditos ali reabrem e aí ela manda mais um prompt para IA. Qual que é o argumento aqui, tá? Essa galera aqui tá pagando muito. O argumento é basicamente que tem muito espaço para crescer, né? Se algumas dessas pessoas em amarelo aqui, eu sou uma pessoa em amarelo, por exemplo, se algumas dessas pessoas em amarelo começarem a usar IA agêntica, essas pessoas vão começar a gastar 10 vezes mais com IA e, obviamente, as empresas de IA vão ganhar muito mais dinheiro. Se essas pessoas em verde começarem a pagar, né, pela IA básica ali de $20 por mês, também, né? E aí você tem muito mais espaço para crescer. Todo mundo do mundo que não está usando IA pode começar a usar IA também. Ou seja, o que ele está falando aqui é, cara, a gente nem começou a abrir esse mercado ainda. Esse mercado está no começo. Ele é gigantesco, mas ele está no começo, não é bolha. E para corroborar esse gráfico aqui, eu trouxe esse outro gráfico aqui, que é interessante, cara, que é que o ChatGPT é o produto que cresceu mais rápido na história. Então isso aqui é número de dias para a empresa escalar para 1 milhão e 100 milhões de usuários, né? Então o Netflix aqui, para chegar em 100 milhões de usuários, levou 3.500 dias. O Twitter, o Facebook levou em torno de 1.500 dias. O Instagram levou em torno de 1.000 dias, 3 anos. O ChatGPT, cara, é uma linha reta aqui para cima, né? É impressionante. Isso aqui eu acho que ilustra a velocidade de adoção das IAs. Então, um argumento que você teria para, não tem bolha de IA, é que a galera tá investindo em data center, tá fazendo chip adoidado, só que a galera tá usando. A fome por tokens é insaciável, né? Se você voltar aqui, você tem pessoas pagando pelas IAs, né? E você tem pessoas usando IA o dia inteiro, né? E essa galera aqui, cara, consome muita IA. Eu trouxe até uma coisa interessante aqui, que é esse, eu não vou ler tudo, né? Mas 60 trilhões de tokens em 30 dias. A matemática do Cloudionomics da Meta, o Cloudionomics era o seguinte, a Meta, né, o Facebook lá do Zuckerberg, fez um leaderboard de quais engenheiros ali usavam mais IA. Eles queriam incentivar a galera da empresa a usar mais e mais e mais IA. Eles pararam com isso, tá? Eles tiraram esse leaderboard, eles não falaram por quê. Provavelmente a galera estava se excedendo um pouco. Mas ele falou que, cara, isso aqui é uma das coisas mais doidas. Então ele fala aqui do pricing do modelo Sonnet da Anthropic, né? Esse aqui é o cloud normal. $3 por milhões de token de input, $15 de output, né? O que ele fala, basicamente, se você misturar, né, o input com o output e fizer uma média, esses 60 trilhões de tokens que a Meta consumiu em 30 dias é um gasto de $180 milhões por mês em token, tá? Isso só no API da Meta, ou seja, a Meta supostamente está gastando aí coisa de $200 milhões por mês em token para os engenheiros deles trabalharem, né? Para os caras fazerem código. Teve um indivíduo que fez ali 281 bilhões de tokens, o que dá um gasto entre $800 mil e $4 milhões por mês. Um funcionário da Meta, né? Tá até falando aqui, ó, cara, esse cara tá consumindo mais computação, né, do que a maioria das startups série B queimam de dinheiro em um ano. E aí ele faz uma conta aqui de quantos funcionários a Meta tem. Tá mostrando aqui que o Jensen Huang da Nvidia também ele dá como um benefício, né, para os engenheiros que vão trabalhar
na NVIDIA 250 mil dólares por ano de tokens, né? E basicamente o que isso aqui diz, cara, é que se as pessoas realmente usarem robôs de IA para o trabalho, elas conseguem gastar muito token, elas conseguem usar muita computação. Se é bem usado ou não é outra história, mas basicamente isso aqui está falando que essa galera em vermelho aqui usa muito IA e paga muito bem por isso. Ou seja, se mais pessoas começarem a mexer com agentes de IA, isso seria um argumento para, cara, não tem bolha nenhuma. A gente só está na maior revolução tecnológica da história e ela vai mudar completamente como as pessoas trabalham e, né, a IA vai substituir o humano. É óbvio que as empresas de IA vão valer tudo isso. E esse aqui seria um argumento. Só que aí vem um tweet do Sam Altman, de janeiro, tá? Coisa maluca. Nós estamos perdendo dinheiro nas assinaturas Pro da OpenAI. As pessoas estão usando muito mais do que a gente esperava. Ou seja, isso aqui, cara, é subsidiado. Alguém está pagando essa conta e não são só os clientes. Os clientes estão pagando uma pequena parcela dessa conta. E quando esse subsídio é em escala, você vê coisas como essa, né? A OpenAI estima queimar 218 bilhões de dólares em dinheiro de 2026 até 2029. Para uma comparação, o Uber queimou 18 bilhões em 6 anos até ficar lucrativo. O Netflix queimou 11 bilhões de dólares em 7 anos. E a Tesla queimou 9 bilhões em 11 anos. A OpenAI planeja queimar mais dinheiro do que essas 3 empresas combinadas em menos de 4 anos. Acho que esse gráfico aqui é o melhor que existe. Cara, não é novidade que startups queimam dinheiro e dão prejuízo nos primeiros anos. É para isso que entra o Venture Capital lá, né? Até as startups se consolidarem, elas não conseguem ser lucrativas. Até aí normal. É o modelo de Venture Capital. O Uber queimou dinheiro aqui, ó, por 6 anos, não teve lucro. Perdeu 18 bilhões de dólares. E aí ele começa a ter lucros acelerados, né, que compensam esse dinheiro perdido. A Tesla queimou 9 bilhões de dólares, né, em 11 anos. E aí começa a ter muito lucro. O Netflix também queimou muito dinheiro por vários anos e hoje tem muito lucro. Só que o problema é que se você somar, né, quanto dinheiro essas empresas queimaram, esse aqui é o tanto que a OpenAI pretende queimar de dinheiro. 200 bilhões de dólares até ter lucro. Isso está no planejamento deles, tá? E esse planejamento é até 2029. Ou seja, se as ações continuarem subindo até 2029 e se a galera quiser continuar pagando essa conta, financiando essas empresas, talvez tudo dê certo, mas se alguma coisa acontecer no meio do caminho, eu não sei para onde vai esse ralo de dinheiro todo. E aí, obviamente, as empresas de IA têm um plano para isso, né? Peguei aqui, isso aqui é de março, tá? Desse ano. Não, março de 2025. Talvez não seja mais tão relevante assim, mas eu achei que era de 2026, mas eu vou falar mesmo assim. Cara, basicamente a OpenAI planejava cobrar até 20 mil dólares por mês para agentes de IA avançado, né? Para fazer pesquisa e outras coisas. Então, basicamente, acho que isso aqui mostra o caminho das coisas, né? Como é que eu faço para não perder mais dinheiro, sendo que hoje as pessoas usam tanto que o produto não é lucrativo? Eu subo o preço. E aí eu vejo 3 cenários para o desenrolo dessa bagunça. E assim, são cenários que eu vejo, tá? Tem cenários incógnitos aí que a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu vejo 3. O primeiro cenário é que as empresas de IA sobem o preço dos tokens, sobem o preço dos modelos delas, param de dar plano grátis para a conta começar a fechar. Qual que é o problema? Se elas subirem o preço, é possível, é provável que a demanda caia, né? Talvez o cara lá que está gastando 4 milhões de dólares de tokens dentro da Meta, se esses 4 milhões começarem a custar 40 milhões de dólares, talvez o chefe dele chegue e fale, irmão, dá uma segurada aí, né? Volta a codar na mão algumas coisas. Então assim, se ela subir o preço, a demanda deve cair. Quanto vai cair? Não sei. Mas ela deve cair. Se essa demanda cai, é possível que a bolha estoure. Por quê? Porque os data centers que estão sendo construídos, eu não entrei na questão dos data centers aqui, tá? É bem complexo esse assunto, gente. Mas estão construindo um monte de data center e hoje eles estão cheios, eles processam coisa o tempo inteiro, tanto é que as empresas de memória, a SanDisk cresceu 500%, né? Para suprir esses data centers. Mas se as empresas já subirem o preço e a demanda cair, talvez esses data centers fiquem desocupados. Esses data centers são financiados com dívida por fundos de private equity, né? Eu não lembro se era a Blackstone ou a BlackRock, tem vários deles. A KKR, que é outro fundo de private equity, tem vários data centers.
Se esses data centers ficarem vazios, pode ter uma grande crise aí, uma bolha inclusive de dívida, né? Não só de ações de tecnologia, mas também no mercado de dívida, que é uma coisa muito mais séria, é um mercado até maior do que o mercado de ações. Esse é o cenário 1. Pode ser que elas subam o preço, pode ser que a demanda não caia também, todo mundo fica viciado em AIs, e aí todo o valor da economia é sugado por essas empresas. É possível também, né? Mas esse é um cenário. O cenário 2 é justamente esse que eu falei, né? A empresa de IA sobe o preço e as pessoas continuam comprando, porque elas estão viciadas no Cloud Code, elas não conseguem mais fazer nada sem os tokens. Elas integraram a empresa delas com AI. E agora elas são viciadas e dependentes nessa nova tecnologia que vai custar mais caro. Se isso acontecer, essas empresas vão ter lucro, né? E vão ter muita receita, provavelmente mais do que elas têm hoje. Mas aí o que acontece com o desemprego? O que acontece com a economia? Se as pessoas automatizarem toda a sua empresa, inevitavelmente elas vão demitir gente, né? Porque não precisa mais de tanta gente. Só que se o preço das IA subirem, talvez o que elas pagavam para o funcionário, agora elas têm que pagar para a Anthropic, para a OpenAI. Ou seja, a empresa também não está dando mais lucro. E aí todo o valor da economia se acumula nessas 10 grandes empresas de IA? Pode ser. Então assim, esse é um cenário em que todo mundo quebra, todo mundo fica desempregado e as empresas de IA viram donas do mundo. Estou exagerando aqui um pouco, mas é um caminho. Também me parece ser um caminho meio perturbador, né? Mas nesse caminho a bolha não estoura. E aí o mundo será dividido entre quem comprou ações de tecnologia quando o ChatGPT foi lançado e quem não comprou essas ações de tecnologia. Existe um terceiro cenário ainda, que é a gente nem chega nesse aumento de preço. As IAs continuam investindo e tomando prejuízo, mas alguma parte da cadeia quebra. Elas não conseguem expandir as suas operações. Talvez as empresas de memória não consigam mais fazer memória. Talvez a gente não consiga construir data centers rápido o suficiente para atender essa demanda, né? E talvez o gargalo seja na energia, porque esses data centers consomem energia. E eu também não entendo tanto assim do mercado de energia, mas eu sei de uma coisa. O mercado de energia não consegue crescer, a oferta de energia, né? A produção e distribuição de energia não consegue crescer tão rápido quanto a fome das IAs por novos data centers, por mais chips e por mais memórias. Quanto à fome das IAs por mais data center, por mais chips e por mais memória. Inclusive, cara, deixa eu te mostrar essa startup aqui que parece que não tem nada a ver com IA. Eles quiseram refazer o Concorde aí, né? É uma startup de aviões supersônicos. Tá há muito tempo, né, fazendo esse avião. Eles conseguiram resolver um problema técnico difícil, que é o problema de as pessoas da cidade não ouvirem o avião. Tem bastante tecnologia aqui por trás. E aí, cara, por causa das IAs, eles pivotaram. Eles ainda vão fazer o avião, eu acho. Mas eles pivotaram para esse tal de superpower, que é, e se eu tenho um data center e a energia fica muito cara? Ou a energia fica instável, porque eu não posso ficar desligando e ligando o meu data center. Eles pegaram uma turbina de avião que consome gás natural e fizeram um gerador para data centers de IA. Então, assim, é um gargalo complicado esse da energia. De novo, é um assunto muito complexo. Eu não quero fingir que eu sei o que vai acontecer, porque eu não sei. Mas a situação me parece preocupante. E para concluir esse vídeo, eu tenho 3 pensamentos, cara. O primeiro é que não dá para prever nada. Trouxe uma outra frase de um investidor famoso, aí, o Peter Lynch. Bom livro dele, tá? Mais dinheiro foi perdido por investidores se preparando por correções, né? Correção é quando o mercado cai, ou tentando antecipar correções, do que foi perdido nas correções propriamente ditas. Ou seja, o Peter Lynch fala, cara, não adianta você tentar prever o que vai acontecer, continua investindo no mercado, comprando boas empresas, comprando empresas baratas, mas tipo, não tenta prever, não tenta ficar só em dinheiro, porque mesmo que vá cair lá na frente, talvez antes de cair o valor das empresas dobre, e aí você vai ter que comprar mais caro mesmo assim. Meu segundo pensamento, tá? Empreendedor, principalmente nesses momentos, tem que ter disciplina financeira. Então, quando os tempos são bons, você tem que ter dinheiro ali para investir, para multiplicar esse dinheiro, né? A gente viu aqui, cara, quem comprou um agrupado de ações de tecnologia quando o ChatGPT lançou, ou seja, a gente já sabia que a IA estava se tornando comercialmente viável, triplicou o dinheiro em 3 anos. O investidor tem que ter dinheiro para investir, para acumular patrimônio nessas horas. Mas ele também tem que ter disciplina financeira para guardar dinheiro quando os tempos são ruins, né? Se isso aqui fizer
assim amanhã, não é só quem tem Nasdaq que vai se ferrar, não. A economia americana vai entrar em crise, vai ter demissão em massa, sei lá o que vai acontecer, cara. O dólar vai ficar caro, porque quando tem crise financeira, mesmo que seja nos Estados Unidos, a galera muitas vezes vende real e compra dólar, né, em busca de segurança. Eu não sei o que vai acontecer, mas em tempos de crise é bom a gente ter dinheiro guardado para não perder a empresa que a gente construiu. E o empreendedor tem que ter disciplina financeira também para descorrelacionar o resultado da sua empresa dos seus investimentos, né? Então, se eu tivesse uma startup de IA agora, eu acho que é uma boa oportunidade, tá? Mas eu não sei se eu colocaria meu dinheiro em IA, porque se você tem a startup em IA e o dinheiro em IA, e a IA cai, você meio que perde os dois, né? Então, você tem que aprender a descorrelacionar esses investimentos. E a terceira conclusão desse vídeo é que o mercado financeiro, em muitos momentos, ele afeta o mercado real também. Por exemplo, a gente viu aqui que o Brasil tá, pelo menos segundo aquele índice, tá barato agora. Mas será que se essas ações aqui de tecnologia caírem, o Brasil sobe ou será que ele desce mesmo estando barato? Porque os investidores estão com medo, querem comprar renda fixa, sei lá. O mercado financeiro, essas bolhas, afeta juro, afeta inflação, afeta a taxa de câmbio lá fora e aqui. E afeta a demanda também, né, dos consumidores. E essas 4 coisas afetam o seu negócio também. Se você for pegar um empréstimo, se você compra ou vende coisas em dólar, se o seu cliente é afetado pela inflação, né, ou se o seu cliente fica, vamos dizer, mais pão duro quando o patrimônio dele cai. Tudo isso que a gente está vendo no gráfico aqui, né, nas pessoas que estão ficando ridiculamente ricas, e menos você, e menos eu também, infelizmente, tudo isso pode afetar o seu negócio. Então, eu acredito que um empreendedor completo tem o mínimo de entendimento do mercado financeiro também, não só porque você precisa aprender a lidar com o seu dinheiro na sua conta pessoal, mas também porque você precisa entender dessas coisas. Na maior parte do tempo não, mas eu acho que no momento desse é prudente. E se você quer aprender mais sobre o mercado financeiro, se você quer aprender a investir, link da UVP aqui embaixo. E eu queria que você também deixasse nos comentários aí o que você acha da bolha das IAs. É bolha? Não é? Tem algum dado, alguma métrica que você olhou e que eu não cobri nesse vídeo? Deixa um comentário aqui embaixo e preenche o formulário da UVP para conhecer a Escola de Investimentos do Raul Sena. Não vou deixar outro vídeo aqui hoje, geralmente eu deixo, porque eu quero que você comente lá embaixo e entre para a UVP. Te vejo no próximo vídeo.